a igreja o nosso texto base, que se encontra lá em Esdras, capítulo 3. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé um segundo, e a gente vai ler junto do verso 1 ao verso 7. E em seguida vocês sentam, ficam à vontade, e eu concluo a leitura do capítulo 3 de Esdras. Certo? Vamos juntos ler do 1 ao 7, tá bom? Dizendo o seguinte: Em chegando o 7º mês, vamos juntos? E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo em Jerusalém. Levantou-se Jesus, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas de lua nova, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. A igreja pode ficar à vontade. E a Bíblia continua no capítulo 3 de Esdras, verso 8, dizendo o seguinte: No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra na casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para ouvirem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes da alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Vamos orar? Senhor, a gente está em Tua presença, Pai, e o livro que Tu preparaste para nós está aberto. Isso é um privilégio, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ensinados por Ti, exortados pelo Teu Espírito. Nós queremos ser e encontrar nesse livro, Pai, mais da Tua presença, ser cheios do Teu conhecimento, Pai. Isso não é obra humana, não é algo que alguém conseguiria com as forças, porque somos um povo impuro e
Tu és aquele que nos purifica, Pai, com teu amor. Pedimos da tua graça, direção e que os nossos corações estejam preparados, Pai, para receber de ti nessa manhã. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, é estranho cair de paraquedas num texto assim, né? Esses textos do Antigo Testamento geralmente assustam um pouco a gente, porque são muitos nomes difíceis, né? Já começa aí, você começa a ler, e às vezes é difícil de pronunciar, você pula o nome, é Zorobabel, essa é Altiel, é difícil. E às vezes a gente fica com a impressão de que é um território difícil de entrar, né? O Antigo Testamento. O Novo Testamento parece ser mais próximo da nossa realidade, dos nossos pensamentos, talvez um pouco mais próximo da nossa cultura. Mas eu queria que a gente mergulhasse no Antigo Testamento hoje. E eu entendo que a gente tem aqui um tesouro que só o Espírito Santo pode nos fazer compreender, amar e aprender através de tudo que está escrito aqui. E, propositalmente, eu caí de paraquedas nesse texto de Esdras 3, que é um momento onde o povo levanta um altar ao Senhor. E isso pode parecer uma coisa simples, mas eu quero voltar na história para que a gente entenda que o que está acontecendo aqui é algo muito sobrenatural. Tudo começa, meus irmãos, quando Salomão, filho de Davi, sai do seu reinado. E o reino de Israel ele é dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte sempre foi muito mais rebelde. E, na verdade, nenhum dos reis que dominaram sobre o reino do norte amou ao Senhor. Eles foram invadidos pelos assírios muito antes do reino do sul. E no reino do sul ainda se achava reis que amavam a Deus e que eram tementes ao Senhor. E o reino do sul, o reino de Judá, também chamado assim, lá haviam aqueles que eram da linhagem que daria a origem ao Messias. O Antigo Testamento, ele é sobre a preservação dessa linhagem também, que vai chegar e culminar com José e Maria e que vai culminar com o nascimento de Jesus. Então, no Reino do Sul, apesar de alguns reis se levantarem com amor ao Senhor, o que a gente vê na Bíblia é um retrato muito claro de pessoas que eram completamente rebeldes de coração. E que mesmo tendo vivido experiências incríveis com Deus e recebendo da sua graça e amor, eles não permaneciam entregues, rendidos, obedientes, buscando a Deus. Na verdade, como eles amaram os ídolos das nações ao redor, meus irmãos. Como eles preferiram outros deuses, além do Deus que sustentou Israel durante tanto tempo. Então, o que a gente vê em Esdras, na verdade, é um povo construindo um templo, mas esse povo que a gente está vendo aqui, ele passou por poucas e boas, por conta da desobediência do seu coração. Quando Deus ele enviou e levantou vários profetas, e a gente, se você tiver lápis e caneta, eu posso citar alguns textos, não vou conseguir ler todos, mas para a meditação de casa é importante. E Deus ele trouxe uma palavra de juízo para o povo do Reino do Sul, dizendo: vocês são duros de coração. E o preço a ser pago por essa desobediência vai ser a destruição de Jerusalém. Vocês serão levados em cativeiro. E a gente pode ver essa mensagem lá no livro de Jeremias, capítulo 25. Eu vou ler com a igreja. Do verso 4 ao 9, que diz o seguinte. Olhem o que o Senhor está falando ao Israel, pessoal. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes e nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e das maldades das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para o servirem, nem o adorarem, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, mandarei buscar todas as tribos do norte. E os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. E de fato, a palavra do Senhor não mente. E como é impressionante, né, meus irmãos? O cativeiro, a destruição que está sendo colocada aqui, não foi fruto de um dia.
que Deus olhou para o povo e disse assim: vocês serão castigados pelo seu coração mau. Desde madrugada, olha o que diz o verso 4. Começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos. E eu fico pensando assim, quando a gente diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Eu faço uma comparação com esse texto na medida em que, desde madrugada, o Senhor busca o arrependimento, a remissão, a transformação do coração do seu povo. E isso é uma expressão de misericórdia. Misericórdia é sentir no coração a miséria do outro. E nesse paralelo a gente pode entender que desde cedo, desde o início da manhã, o Senhor chama o povo para si, arrependam-se. Não há esperança, paz, significado, razão nesses outros deuses, nesses outros cultos, nesses outros amores. Amem somente ao Senhor. Mas a dureza do coração do povo fez com que eles não obedecessem e, enfim, a Babilônia se levanta, invade Jerusalém e leva o seu povo cativo. A gente se lembra, por exemplo, de homens como Daniel, que foram levados cativos para a Babilônia. E o preço da idolatria foi um preço muito alto. Um preço da perda da sua cidade, da destruição dos muros de Jerusalém. Uma cidade sitiada, envolta por guerra, pessoas sem esperança, tiradas do seu povo, longe da sua pátria, destituídas de pátria, de pertencimento, de alegria. E eu quero ler com vocês o Salmo 137, que o salmista lembra desse momento onde eles foram levados cativos. Olha que salmo forte, meus irmãos. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Que salmo poético, mas o que ele carrega aqui é um sentimento de profunda dor. Salmo 137. E ele retrata esse momento de expatriação, de retirada da pátria, mas mais do que retirada da pátria, retirada da alegria. Nós penduramos os nossos instrumentos nas árvores de Jerusalém. Nós deixamos na Jerusalém em ruínas a nossa alegria. Que pesado é o fruto do pecado, o salário do pecado. A desobediência gerou destruição, mas o nosso Deus é gracioso, meus irmãos, tão gracioso. Assim como no Éden, Adão desobedeceu ao Senhor e pecou, e o Senhor proveu para ele uma promessa de um Messias que livraria os homens do pecado. Assim o Senhor derramou sobre o povo que seria castigado pelo seu pecado palavras de esperança de que esse castigo não era para sempre. Ele teria sim um fim. E a gente encontra isso no mesmo capítulo de Jeremias 27, onde a gente viu a determinação do castigo. No verso 12, a gente vê uma promessa, rica promessa de esperança. Quando o profeta diz, Jeremias 25, 12, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos de exílio, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. Os opressores que foram instrumentos da justiça de Deus sobre o povo de Israel, eles têm um tempo contado. E esse tempo de exílio, a Bíblia diz através dos profetas que seria de cerca de 70 anos. Daniel vivia na Babilônia e a Bíblia diz no capítulo 9 de Daniel, depois vocês podem ler, o momento em que Daniel olha para o livro de Jeremias, os pergaminhos que ele tinha, ele olha para essa palavra que a gente acabou de ler e diz assim, está chegando o tempo onde a Babilônia vai cair. E ele se dedica em uma oração de arrependimento, de busca do Senhor. Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa-me pelos meus pecados, pelos pecados do meu povo. Eu não ia ler não, mas eu vou ler porque é tão bonito isso. Eu acho que ensina tanto sobre um coração arrependido. Um coração arrependido. Daniel 9,17 diz, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado
faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E a Bíblia diz que, enquanto Daniel orava, um anjo desceu do céu. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E Daniel recebe a consciência, nesse momento de entrega, de que sim, é chegado o fim do cativeiro. É chegado o fim do tormento, do exílio, está chegando. E ele se coloca a orar. E de fato, nesse período de exílio na Babilônia, o Senhor levanta vários profetas, meus irmãos. E esses profetas trazem várias promessas, que são promessas não só para o povo do exílio, mas são promessas para nós. Isaías 11 fala do rebento de Jessé, do rei, que virá e que dominará sobre todos. O povo exilado que estava sem terra ouve de um rei que vem, um rebento de Jessé. Esse é o nosso Jesus. Isaías 2 fala de um reinado de Deus sobre todas as nações no pós-exílio. O Senhor dominará e reinará sobre tudo. Essa promessa é para nós também. Ezequiel 40 ao 48 e Zacarias 2 falam da promessa de Deus que um novo templo, lembra de Esdras 3, seria levantado. Mas essas promessas, elas não falam só de paredes e muros. Elas falam de um Deus que, com a sua vida, ergueria um templo que não poderia ser derrubado pela força humana. E Oséias 3, em meio ao cativeiro também, ele fala sobre um povo que se rende no fim do exílio. Um povo que busca, de fato, arrependimento. E essa eu queria ler. Oséias 3, verso 4, diz: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. É o exílio. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi na figura de um rei que se levanta, o seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Essa é a nossa promessa também, meus irmãos. Esse rebento de Jessé, esse rei que se levantaria no exílio, ele não foi tão pequeno a ponto de se levantar só para tirar o povo da Babilônia. Esse é o rei Jesus, que se levantou de maneira simples em seu nascimento, mas grandiosa em sua ressurreição, e que está sentado agora, tendo em suas mãos as chaves do reino, sendo ele mesmo o rei soberano sobre tudo. E esse Deus gracioso que nos dá essa expectativa de libertação após o castigo merecido por nós. Essa história trágica e talvez um pouco distante de nós quando a gente olha para tudo o que está acontecendo aqui e a um povo em um outro país e a uma outra cultura. Eu não quero, meus irmãos, ler esse texto sem enxergar a mim mesmo nessas páginas. Porque o coração que está aqui é o mesmo coração que bate no meu peito. Somos todos humanos, com o mesmo coração carente do Senhor. Eles não tinham foguete naquela época. A gente tem foguete, a gente tem avião, a gente tem tecnologias. Muita coisa mudou. Quanta coisa mudou. Hoje a gente fala com alguém do outro lado do mundo, ligando. Vou ligar aqui para alguém que está no Japão. Tanta coisa mudou. Como a gente se desenvolveu. Mas o coração
de 1000 anos antes de Cristo, de 500 anos antes de Cristo, é o mesmo coração do homem de hoje. Igualmente produtor de ídolos, igualmente odioso de Deus, igualmente carente de arrependimento, igualmente com os ouvidos fechados, enquanto o Senhor se levanta todos os dias de madrugada. Essa é a história de pessoas pecadoras e idólatras, distantes do Senhor. Essa é a história de um sofrimento merecido e amplificado pela nossa condição de separação com Deus. Essa é a história também de um Deus gracioso, que nos encontra e trata com um amor que a gente nunca mereceu. Essa não é apenas a minha história. A gente se identifica aqui. E esse talvez seja o ponto da nossa mensagem. A história do povo de Israel é a nossa história. Eu consigo ver a minha vida aqui, meu coração aqui, minha necessidade de arrependimento e de seguir ao Senhor, e de ouvir ao Senhor, e de obedecer ao Senhor. Mas essa não é só a minha história e não é só a sua história. Essa é a nossa história. Minha, sua, nossa história. Esdras é um livro que, na verdade, alguns autores colocam que Esdras e Neemias é um livro só e que foi dividido posteriormente. E Esdras ele fala do momento em que, de fato, a Babilônia caiu. Os persas se levantaram, dominaram os babilônios, e a cultura persa era diferente da cultura babilônia. A Babilônia dominava e trazia para si. Dominei Jerusalém, eu quero... Quem sabe aí fazer armadura? Eu quero que venha para cá, para a Babilônia. Quem sabe ler? Quem sabe ensinar? Venha para a Babilônia. Eles pegavam os povos e traziam exilados para si. Os persas não faziam isso. A cultura persa era domínio sobre uma região e deixo as pessoas lá, sendo dominadas por mim. Essa era a cultura persa. E aí a Bíblia diz em Esdras 1 que Ciro, movido pelo Espírito, despertado em seu espírito, dá um decreto de que o povo exilado vai voltar para sua terra. E isso acontece em 3 ondas. A primeira, que é a que a gente aborda hoje, é a de Zorobabel, que é enviado para a terra de Jerusalém para construir o templo. A segunda vem 60 anos depois com o próprio Esdras, que volta para aquela terra para ensinar a palavra de Deus. E a terceira vem através de Neemias, que é enviado para levantar os muros da cidade. Então, esse é o mote de Esdras e Neemias, mas a gente vai se focar na construção do templo. Então, meus irmãos, Deus ele age no coração de um rei ímpio que quebra aquele domínio e aquele isolamento e aquele exílio e que liberta o seu povo para voltar para uma cidade em ruínas, com o propósito de edificar ali um templo do Senhor. O povo que estava desgarrado, ele é chamado para Jerusalém. E o capítulo 2 é cheio de nome difícil. Vocês vão ler lá. Fulano, filho de Beltrano, filho de Cicrano, filho de... É muita gente, filho de muita gente. Mas talvez tenha uma mensagem poderosa aqui. Esses povos estavam desgarrados. Mas o Senhor chamou a cada um deles pelo nome. O Senhor, ele conhece você. O nosso Deus é um Deus pessoal. E eles se reúnem e, vejam, temos aqui uma comunidade de pessoas falhas e imperfeitas, resgatadas, reunidas pela graça de um Deus que cumpre as suas promessas de redenção. Como é que a gente chama isso? Vou falar de novo. Uma comunidade de pessoas falhas e imperfeitas, resgatadas e reunidas pela graça de um Deus que cumpre suas promessas de redenção. Igreja. Somos nós. E o título dessa mensagem é esse: um povo reunido com um propósito. Parece óbvio que a gente fale sobre igreja, porém a gente vive um tempo de isolamento, eu acho que depois da pandemia até mais, porque a gente voltou um pouco aos nossos lares, o amor pelos nossos lares, né? Então, parece que tudo que é home é um pouco melhor, né? E isso pode se valer de muitas coisas, em muitos cenários isso pode ser uma verdade, mas home church não existe, meus irmãos. Eu sei que a gente pode acreditar, e a palavra diz isso, que nós somos
uma vez resgatados pelo Senhor, nosso coração transformado pelo Senhor, um povo de uma pátria que não é essa pátria. Em algum sentido, estamos em exílio. Em algum sentido, não estamos no nosso lar, ao qual pertencemos. Mas a nossa condição é extremamente superior à condição do povo de Israel na Babilônia. Porque nossas harpas não estão penduradas em ruínas. O Senhor, ele fez uma obra e ele continua fazendo essa obra na igreja. E a gente pode confiar no Deus que sustenta e que reúne e que resgata a igreja. Somos um povo peregrino, porém não estamos e não andamos sozinhos. E é isso que a gente vê no capítulo 3 de Esdras. Aqui, o capítulo começa falando, na verdade, o final do capítulo 2, ele diz o seguinte, verso 70 do capítulo 2 de Esdras. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Agora eles têm uma casa, eles habitam numa cidade, eles têm um lugar e nós temos um lugar. E nesse lugar, a reação do povo que voltou exilado é construir. A primeira coisa que foi feita não foi o ensino da Torá, não foi a reconstrução dos muros. Isso Esdras e Neemias fizeram 60 anos depois. A primeira coisa que aconteceu no retorno do exílio, a primeira atitude do povo diante do resgate do Senhor foi erguer e reconstruir o templo. E alguns ensinos nós podemos trazer para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé. O primeiro deles está no verso 1 de Esdras, onde a palavra diz: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo. E essa é a primeira lição que a Esdras traz para nós enquanto igreja. Somos essa comunidade de pessoas falhas, imperfeitas, resgatadas e redimidas, reunidas pela graça de um Deus que cumpre seus planos de redenção. Somos a igreja. E estamos juntos. E ele diz: ajuntou-se o povo. Não ande sozinho, meu irmão. Se tem alguém assistindo a gente em casa agora e gosta de ver os cultos pela internet, mas apesar de amar o Senhor, não dê um passo de se envolver pessoalmente numa igreja local. Que seja essa uma mensagem para que você saia do seu lar e da sua solidão. E para que você se ajunte. E a Bíblia não nos chama somente a estar aqui, meus irmãos. Ajuntar-se é o primeiro passo. Mas Esdras 3:1 diz que ajuntou-se o povo como um só homem. E existe aqui uma perspectiva de unidade da igreja. E essa unidade, ela é ensinada pelo próprio Deus, é pela própria Trindade, pelo próprio Pai, Filho e Espírito Santo, que estão em perfeita unidade e harmonia. E isso pressupõe que nós estamos em um mesmo espírito. Vamos ler juntos Efésios 4, um texto conhecido que fala sobre isso. Olha o que diz Efésios 4, do verso 1 ao 6 primeiro. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos ler juntos o verso 4 a 6, dizendo assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós somos um povo junto, nós somos um povo unido, meus irmãos. É para ser assim. É isso que Deus quer de nós, enquanto igreja.
ainda que o seu coração queira se desgarrar do rebanho. E eu não falo simplesmente de eu não nego a Deus e não quero e não amo mais o Senhor. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de eu amo a Deus, mas eu tô cansado da igreja. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga para você a perspectiva de que a nossa igreja também é a nossa missão. Nós fomos resgatados para estarmos juntos. Nós fomos desgarrados para estarmos. Nós somos desgarrados e somos chamados pelo Senhor para estarmos reunidos em unidade. O mesmo capítulo 4 de Efésios, no verso 11, diz o seguinte: E ele mesmo, Jesus, nos concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E ele conclui essa passagem no capítulo 5, verso 1, dizendo: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos nos envolver, meus irmãos, enquanto igreja. Buscar a unidade. Viver uma vida para além do domingo. Ser imitadores de Deus, andando em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Viver em uma comunidade de fé em unidade é um ato sacrificial. Entregar a vida em amor por alguém. Viver numa igreja é isso. Não tem conto de fadas. Mas o chamado do Senhor para que esse povo falho e imperfeito, resgatado e reunido, esteja de fato juntos como um só homem. E o Senhor, ele é poderoso, meus irmãos, para fazer com que a gente viva isso de verdade. E o Senhor é poderoso para fazer com que o nosso coração seja moldado através da igreja. Aqui a gente consegue ouvir uns aos outros cantando. Às vezes você não vai ter força para cantar, meu irmão. Às vezes os problemas são grandes e você... Como é que eu vou cantar? Descansarei com meu coração todo tempestuoso. Mas o irmão do seu lado está dizendo para você: descanse. E o Espírito fala através da igreja. Esdras não diz somente que uma igreja ela precisa ser unida. E note que isso é uma coisa importante, porque isso foi bem marcado no início do capítulo da reconstrução do templo. Mas ela também diz que, no verso 3, firmaram o altar sobre as suas bases e, vamos prestar atenção agora, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Eu quero enfatizar esse termo que diz, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram holocaustos. A adoração, meus irmãos, a Deus é um trabalho da igreja. Nós fomos resgatados para o louvor da glória de Deus. Nós estamos aqui. Nossa vida foi resgatada do Senhor para o seu louvor. Para que a gente volte para a posição inicial onde estávamos quando caímos. Em comunhão, em relacionamento para louvar Deus. Nossa obediência e adoração a Deus, ela não deve depender da nossa geografia. Precisamos continuar elevando e construindo o altar do Senhor, mesmo sob o terror dos povos ao redor.
E vejam, não somos fortes. O que é preciso para que alguém morra? Já pensaram sobre isso? O que nos mantém? Já ouviram falar de alguém que tropeçou, bateu a cabeça e morreu? Nós somos tão frágeis. Tão frágeis. E tantos perigos podem fazer com que a gente caia. Caia enfermo, caia em dor, caia emocionalmente, mentalmente, psicologicamente. Nós somos frágeis, meus irmãos. E nós somos pessoas frágeis que amam a um Deus que é rejeitado pelas nações. Que prega palavras que geram no coração dos que não amam a Deus raiva, ódio. Então, o mais esperado, pensando em tudo isso, é que a gente vá para as nossas casas, feche as nossas portas e fique lá orando, falando com Deus, cantando ao Senhor. Mas a Bíblia diz aqui em Esdras que eles louvaram, construíram um altar ao Senhor, ainda que sob o terror dos povos de outras terras. A igreja de Deus, ela é corajosa. A igreja de Deus, ela é perseverante. A igreja do Senhor o ama mesmo em meio a ruínas. A igreja do Senhor o ama e o adora mesmo em terra estranha. A igreja do Senhor o adora e o ama mesmo com medo. 2 Coríntios 4, gostaria de ler com a igreja, eu quero que todos leiam comigo. 2 Coríntios 4, verso 6. Vamos juntos ler do verso 6 ao 11, tá certo? Vou pedir a ajuda da igreja. 2 Coríntios 6, 4, do verso 6 ao 11, dizendo: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que poderão nos fazer os homens, meus irmãos? A igreja do Senhor, ela não teme aqueles cuja única coisa que podem fazer é destruir o corpo. A gente não teme aqueles que só podem ferir o nosso corpo. E essa falta de temor não é porque somos fortes. O Senhor está comigo, que me podem fazer os homens? Disse o salmista no Salmo 118:6. O povo de Deus persevera em adoração em todo tempo. Que seja uma marca da nossa igreja. Que a gente esteja juntos, unidos, perseverantes em adoração. Um ponto muito interessante desse texto está no finalzinho do capítulo. E é para lá que a gente vai agora. Quando os edificadores lançaram as bases do templo, os alicerces. E aí todos se prepararam porque era motivo de festa. Eles voltaram do exílio e agora o templo vai começar a ser reconstruído. Ali estão os alicerces, as bases. Então, o verso 11 diz: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. A igreja de Deus, ela louva, se alegra pelo que Deus fez. Mas eu quero fazer um contraponto ao louvor e à alegria. Continuando a leitura, no verso 12 diz o seguinte: porém, verso 12,
Porém, já começa mostrando que tem alguma coisa que vai acontecer que é diferente do que estava acontecendo até agora. Até agora, o povo estava louvando. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 12 começa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Meus irmãos, o Senhor fez tanto pelo povo. E ali temos pessoas que viram a glória do Templo de Salomão e que estavam vendo ali, todos se reunidos nos alicerces de um novo templo, e eles olharam para aquela realidade e eles não conseguiram encher o coração de alegria. Eles esperavam mais. Estavam desencorajados. O coração deles não estava contente com o que estava acontecendo. E isso não está. Quem está falando não é Diógenes. Vamos ler agora o que está lá escrito lá em Ageu 2. Olha o que a Bíblia fala sobre esse momento do povo. Ageu 2, verso 3. Fala sobre essa palavra de Deus dada a Zorobabel, que era o que estava construindo o templo, né? Ele diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Os anciãos. Concordam? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O que Ageu está dizendo e está confrontando as pessoas daquele lugar é o seguinte: havia pessoas tristes porque achavam que aquilo era muito pouco. E talvez haja, meus irmãos, no meio dessa tristeza, algo de é o Deus de toda a terra, ele merecia mais. Mas o Senhor não achou que essa atitude foi uma atitude que o glorificava. Ele confrontou essas pessoas. Para vocês, esses alicerces, essa base não é como nada. E tem um princípio que eu preciso trazer para nós enquanto igreja, baseado nisso que a gente está lendo, que está lá em Zacarias, capítulo 4, quando Zacarias tem uma visão de que o templo seria, sim, reconstruído. Se você continuar lendo Esdras, você vai ver que houveram muitas oposições à construção do templo, a obra precisou parar um pouco para poder, enfim, dar conta de algumas questões políticas. E houve a promessa para uma visão que Zacarias teve aqui no capítulo 4 de que, sim, o templo seria construído. Mas olha o que ele diz no verso 10. Começar do 9. Não, do 8. Voltando um pouquinho. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Então o Senhor confirma: o templo foi lançado o alicerce, houve uma parada por questões de adversários que se levantaram, mas o Senhor diz: ele vai ser concluído. Verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Meus irmãos, o povo de Deus é um povo que se alegra no dia dos humildes começos. Eu vou dizer de novo. O povo de Deus é um povo que se alegra no dia dos humildes começos. O povo de Deus tem um coração contente no Senhor. Uma vez perguntaram a um vice-presidente americano daquela família Rockefeller, muito rica e tal, muito dinheiro, quanto dinheiro é suficiente para fazer uma pessoa feliz? E a resposta dele foi: só mais um pouco. Não tem um valor. É um pouco mais. Essa fala expõe o nosso coração, que não está satisfeito.
Em Esdras, pessoas estavam profundamente alegres por ver o templo sendo levantado. Mas aqueles que sabiam o que o templo já foi, eles olhavam e choravam e se lamentavam. Eles não conseguiram se alegrar no dia dos humildes começos. A igreja do Senhor, ela tem um coração contente por tudo que o Senhor faz em todos os dias. Paulo Borges Júnior tem um vídeo bem legal dele, que ele diz que Deus criou hoje e o diabo criou amanhã. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas havia um deleite no Éden de que todos os dias o Senhor via o jardim. Adão não precisava pensar no amanhã. Todos os dias Deus viria ao jardim. É certo. O hoje é o tempo de aproveitar e se alegrar e desfrutar e conhecer e continuar conhecendo ao Senhor. Mas o pecado nos deu um senso de amanhã que muda e que guia toda a nossa vida. Tudo que a gente faz é pensando no amanhã. Nossos corações não estão no dia de hoje. Nossos corações estão no dia de amanhã e por ele a gente mobiliza toda a nossa vida. E meus irmãos, precisamos planejar o futuro. É isso, precisamos fazer isso. A gente precisa planejar a nossa vida. Faz parte, eu preciso saber o que é que eu quero fazer na minha vida, qual curso eu quero seguir, que profissão eu quero ter. Isso faz parte da nossa vida. Mas a nossa alegria está no dia de hoje. A nossa alegria está nos pequenos começos. Nosso coração precisa estar contente. O coração do povo de Deus é um coração contente pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor é. E por fim, concluindo, a nossa igreja, a igreja, né, do Senhor, ela representa a todos nós reunidos aqui. E essa igreja, como a gente viu, é cheia de pessoas falhas, imperfeitas. Na igreja, a gente tem as nossas expectativas quebradas, para o bem ou para o mal. Na igreja, a gente vive decepções, abandonos, erros. Somos feridos também. A igreja, nós, não vamos acertar sempre uns com os outros. A unidade é um desejo que a gente vai buscar em oração todos os dias, amém? Mas nós vamos decepcionar uns aos outros. É possível que isso aconteça. Porque o nosso coração ainda luta todos os dias. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós somos capazes de nos decepcionar. Mas sabe qual é a nossa esperança? É que assim como o marido cuida da esposa, Jesus deu a sua vida pela sua igreja para purificá-la mediante a água da palavra, de modo que ela se apresente diante de Deus pura e santa. Efésios 5, 26 e 27 diz essa verdade. O que nos une, meus irmãos, não é a nossa capacidade de acertar, porque vamos errar. O que nos une é a confiança de que nós fomos resgatados e reunidos, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus, que muda a história, que mudou o coração do rei da Pérsia, que derrubou a Babilônia, que fez obras inimagináveis, provisões inimagináveis, pequenos começos todos os dias. A igreja é sustentada pelo Senhor, pelo Cristo que deu a vida por nós. Vamos juntos ler Efésios 5, 25 a 26, dizendo: o 27 também. Amém. E essa palavra que a gente ouve todos os dias, que a gente lê em nossos devocionais, ela opera santidade em nossos corações pelo poder que não vem de mim e de você, mas que vem do Senhor, que opera em nós. E as promessas do Senhor se cumprem, meus irmãos.
Assim como o povo saiu do exílio, a igreja será apresentada diante dele pura, santa, sem mácula. E o nosso desejo é que o Senhor nos transforme todos os dias e nos ensine a amar e ser a igreja pela qual ele mesmo deu a sua própria vida. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Deus da nossa história. Tu és o Deus que nos conhece, Senhor. Mas nós nos lembramos dos Teus feitos hoje, reafirmando aos nossos corações que Tu também és o Deus da igreja. Tu és o Deus desse povo que se reúne aqui, Senhor. E nós queremos viver ao Teu lado. Nós queremos ser parecidos contigo enquanto comunidade de fé, Senhor. Nós queremos amar uns aos outros com o amor que Tu teves, Senhor, se entregando pela Tua igreja. Nós queremos, Senhor, abandonar os nossos más intenções, más interpretações, egoísmos, as nossas contendas, Senhor. Nós queremos que Tu limpes o nosso coração de tudo aquilo que contamina a igreja santa pela qual Tu deste a vida, Pai. Nós queremos que Tu faça em nossos corações uma obra, Pai, que não é natural, Senhor nossa, de maneira que a gente se ajunte em unidade para Te louvar com coragem, perseverança e com o coração contente em tudo aquilo que Tu tens feito em nosso meio. Tu és o Senhor da Tua igreja, Senhor, e nós queremos viver a experiência da igreja ao Teu lado, guiados por Ti, experimentando essa família que Te tem como cabeça. Porque com a Tua morte, Senhor, Tu compraste para si povos de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. E essa reunião aqui, ela é um vislumbre do dia em que Tu voltarás. E que perfeitos estaremos diante de Ti para toda a glória do Teu nome, Senhor, e para sempre, pela eternidade estaremos juntos, Senhor. E aqui o reino de Deus, ele começou. Ele começou, já começou, Senhor. E nós podemos experimentar, ainda que com a nossa visão embaçada, a gloriosa igreja de Cristo, que foi provida e cuidada pelo Senhor. Que Tu nos ajude, que Tu aumente em nós o amor pela Tua igreja, que Tu nos dê um coração bondoso e perdoador, como o Teu coração é bondoso e perdoador, Senhor. E que em tudo a Tua igreja cresça, glorificando o Teu nome e vivendo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,